Suinocultores independentes vêm enfrentando dificuldades devido aos altos custos de produção e pela instabilidade no mercado. Esses são alguns dos fatores que eles precisam superar para que a atividade seja rentável. Essa granja de suínos, localizada no município de Marechal Cândido Rondon, está em atividade desde 1991 e já passou por muitos desafios. Mas a crise deste ano, que abala o setor de suinocultura no país, exigiu novas estratégias para os criadores do sistema independente se manterem no mercado. A Jennifer é uma das responsáveis pelo gerenciamento da propriedade e conta as medidas que foram adotadas para reduzir os impactos. Nós reduzimos em torno de 10% mais ou menos as matrizes, e aí a gente reduziu em torno de 10% também na parte final, que seria uma venda antecipada desses animais para o abate. Nós trabalhávamos com a venda de animais de 120 a 130 quilos. Hoje nós estamos trabalhando com animal de 95, 100 até 105 quilos. Além dessas medidas adotadas, a Jennifer também está avaliando com mais critérios as negociações pelos animais. Com preços menos atrativos, ela tem segurado a venda. Por isso, nesse momento, cerca de 1.400 porcos já estão prontos para o abate, mas ainda sem um comprador. A suinocultura entra crise, sai crise, assim, bem frequente, assim, mas ela tem aumentado uma frequência maior. E desde novembro do ano passado que se intensificou, porque nós chegamos a ter custos de animais acima de 350 a 400 reais, que você entrega o animal é o nosso prejuízo. Então você imagina, entregando cerca de 1.000, 1.200 animais no mês, chega no final do mês o valor do teu prejuízo total, né? E aí o consumidor que está no mercado, ele não tem às vezes essa percepção que desse custo que nós temos para produzir o alimento, né? E aí acaba que achando que de repente às vezes está muito caro, que está pagando um valor fora, mas infelizmente hoje o custo de produção é esse, inclusive nós estamos subsidiando para produzir esse alimento. Nessa granja, 85% do custo de produção está ligado à nutrição dos animais, sendo o custo do milho o fator mais impactante. Vocês produzem a própria parte da alimentação que vai para os suínos aqui. Isso, de certa forma, ajuda a reduzir esses custos? Então, a nossa produção ela é em torno, dependendo do ano, de 20% a 30%, chegando anos a ser até 40% a 50% do nosso milho nós conseguimos produzir. No entanto, esse custo de produção, ele reduz parcialmente, porque se nós estaríamos vendendo, comercializando esse milho, nós também teríamos um valor agregado. Então, querendo ou não, nós precisamos contabilizar também um custo desse milho produzido. Não é de hoje que os suinocultores relatam esse cenário de crise. Para nos aprofundarmos um pouco mais no assunto, eu vou conversar com o Dirceu Talamini, que é pesquisador da Embrapa Suínos e Aves. Dirceu, quando que começa essa crise e quais são os fatores que influenciaram no cenário que nós temos hoje? Essa é uma questão bastante relevante para o suinocultor e ela, digamos, um período desfavorável iniciou quando o preço do milho teve uma escalada bastante alta, né? Subiu muito mais que o preço do suíno vivo, devido à quebra de safra da última safra, e atualmente ela se agravou um pouco porque também o mercado internacional, as exportações, especialmente nos primeiros meses desse ano, elas se reduziram e também os preços caíram. Então, os dados iniciais aí do ano de 2022 mostram uma redução de perto de 6% dos volumes exportados, mas uma perda de 16% na renda, significando que os preços internacionais também não estão bons. Então, essa situação, ela atinge muito o suinocultor independente, porque se as exportações não enxugam o mercado, e em 2021 a suinocultura brasileira cresceu com bastante intensidade, e isso aí, devido à inflação, devido a problema de pandemia, devido à queda de renda, o mercado brasileiro não está reagindo muito e aumentando o consumo da carne suína. Bom, falamos da crise aqui, mas, Dirceu, existe uma luz no fim do túnel? Tem notícias boas por aí?
Eu acho que nesse começo de ano ainda está muito assim obscuro, né, o futuro. Tem um ano eleitoral, um ano de eleição que acaba mexendo na economia. Tem essa questão da guerra lá da Rússia e Ucrânia e tem uma outra questão muito importante para a suinocultura, que é a recomposição da produção da China, né? A China teve aquele problema da peste suína africana em 2018, mas o ano passado e esse ano já deve recuperar completamente a sua produção. E o que isso significa? Significa que ela vai importar menos. E a China teve um impacto muito grande no mercado internacional, que criou, no passado recente, aí, preços muito bons para a suinocultura e motivou muito o suinocultor a crescer a produção aqui no Brasil. Então, eu acho que resolvendo essas questões da pandemia também, que acaba restringindo o consumo, né? Fechando o restaurante, prendendo mais as pessoas em casa. Então, aparentemente, nós estamos saindo desse período mais negativo e aí o mercado tende a se normalizar. E outra questão, o suinocultor brasileiro deve também parar de aumentar a produção esse ano, em 2022, e também reduzindo a oferta, e isso acaba impactando nos preços, né? Que a demanda tende a ficar estável. Então, se espera-se que num período, e a safra do milho também, que deve ser bastante favorável, e ter uma redução dos preços, né? Então, eu acho que o quadro é, assim, de um certo otimismo para o futuro próximo aí, para o suinocultor brasileiro. Dirceu, eu agradeço a sua participação aqui no Agrofag e até a próxima. Muito obrigado e à disposição, quando quiseres discutir algum assunto de suinocultura ou avicultura. E aqui no estúdio nós continuamos falando sobre a situação que atinge a suinocultura a nível nacional e também aqui ao nosso estado do Paraná. Por isso hoje nós conversamos com o seu Alcides Mioto, que é suinocultor, proprietário da Biribas, e também com o Sérgio Kirsch, que é médico veterinário, também trabalha em parceria com a Biribas. Esse é um cenário que nós estamos passando por muitas dificuldades. Produtores de suínos vêm enfrentando bastantes desafios, né, seu Alcides? Sem sombra de dúvida. Nós vivemos hoje uma situação bem atípica. A suinocultura sempre teve assim desafios, crises, mas igual a essa que culminou uma série de fatores, não teve. Ela é uma tormenta que caiu em cima da atividade e está moendo realmente. Então, motivado pelo custo do alimento, uma série de o próprio poder aquisitivo. Então, se a gente juntar tudo, vai encontrar uma razão da situação que o produtor independente se encontra hoje, especialmente pelo custo de produção. Tá? O senhor citou a questão da alimentação. Os preços das rações, principalmente o milho, está elevado. Qual é o contexto que a gente se encontra agora em relação a valores? Bem, para produzir um suíno hoje, ele tem uma variação, porque tudo está atrelado a commodity, está atrelado a dólar, parte dos insumos, o milho e a soja é dólar, não adianta. Então, anda de acordo com o dólar. Mas hoje o custo, eu não tenho dúvida de te dizer que ele gira em torno de R$8, independente, um pouco mais, um pouco menos, depende muito do sistema de produção de cada um. São R$8, então, o quilo do animal para produção. Para produção. E hoje o mercado, a gente sabe que para venda fica aí uma distorção desse valor, né? Um pouco abaixo desse valor. Não é um pouco, é bastante. Bem abaixo, realmente, é bastante abaixo. Porque veja bem o seguinte, você vai para o mercado, aí a lei da oferta e a procura, então como todo mundo joga no mercado, automaticamente ele cai. Você vendeu suíno a R$4,20, R$4,50, hoje está na faixa aí de R$5,50, com uma expectativa de melhorar para a semana, talvez para 6. Então por aí vocês vejam, 5 para 8, vocês têm uma média aí do que o produtor perdeu durante esse período aí de janeiro para cá.
Sérgio, você estava comentando até anteriormente, aqui com a nossa produção, né, que por animal, muitas vezes, esse prejuízo pode chegar, no fim das contas, a R$300. Então, essa é uma conta que lá na frente vai fazer a diferença e que já está fazendo agora, né? Se nós avaliarmos, como o Alcides estava falando, de R$8 para R$5,50, vamos fazer essa conta, nós temos uma diferença na produção, no custo de produção, de R$2,50 por quilo de animal produzido. Se eu entregar um animal com 120 quilos, que é o padrão da região normalmente, que as empresas querem por causa do peso de carcaça, 120 vezes 5, R$300. Se eu entregar 100 animais, que para a nossa região não é um grande número, vamos somando. Se entregar 1.000 animais, imagina como que fica uma propriedade, a estrutura de uma propriedade na parte financeira, né? Vocês falaram aí da parte econômica, eu vou mudar um pouquinho o tema. Eu vou falar para o Sérgio, né? Sim. Vocês falaram em produtor independente. Talvez o público nosso não entenda isso aí. O que é um produtor independente? O que é uma agroindústria em cima disso aí? Como que esse sistema funciona? Vou fazer um histórico, um pouco, né? Há uns 30, 40 anos atrás. O frango passou por tudo isso que nós estamos passando hoje. Existiam produtores independentes que comercializavam, aqui, por exemplo, aqui no Norte do Paraná, existia 5 empresas que trabalhavam com frango. Hoje, se nós olharmos, ela ficou na mão de poucas empresas. O suíno está passando por isso aqui. Então, o que é independente? Independente é aquele produtor que produz por conta própria, ele não é vinculado a nenhuma empresa, nenhuma cooperativa, nenhuma agroindústria, que hoje se chama agroindústria, né? Que é um nome mais chique hoje, vamos dizer assim, que na verdade não fala agropecuária industrial. Né? Então, quando se fala agro, eu penso em agricultura. Quando eu falo pecuária, eu estou falando em animais. Então, hoje nós temos aqui no Paraná, as empresas, as cooperativas, principalmente na nossa região aqui, que até trocaram de nome, elas não são mais cooperativas, elas têm um nome comercial. Né? Eu não vou citar eles aqui, que não há necessidade. Mas ela continua uma cooperativa, mas com nome comercial. Cresceram muito, como a gente pode ver aqui, tem 5, 6, 8 cooperativas que cresceram, fantásticos. E o que é o integrado? O integrado é essa pessoa que trabalha para uma agroindústria sendo remunerado. Então, ele não despende de tirar dinheiro do bolso, um valor para pagar a ração, para pagar os animais, que às vezes está o plantel, não é dele, é da empresa. Isso é e termina também, muitas vezes, lá 2.000, 3.000 animais, ele termina para a empresa, é tudo da empresa. Ele simplesmente está prestando um serviço e sendo remunerado por esse trabalho, né? Sem vínculo empregatício. Então, esse é o integrado. O produtor independente, como eu já comentei antes, é o que faz todo o ciclo, que produz tudo, que financia a produção. E esse está o mais prejudicado hoje. Isso me deu um gancho para uma próxima pergunta. Vou perguntar até para o Mioto. E nesse contexto, vamos dizer assim, num financiamento, numa parte bancária, onde você tem que buscar o dinheiro, bancar, as diferenças entre esses dois sistemas? Olha, é muito grande. O independente tem as mesmas vantagens? Porque uma agroindústria vai ter uma vantagem muito grande, né? A gente vê pelo potencial, pelo poder que ela tem, né? Sem dúvida. Da agroindústria, diríamos, vem pelo trem, né? Os recursos. E para a suinicultura independente vem na carreolinha ainda. Tá? Com muito sacrifício, você consegue sim. O sistema financeiro mudou um pouco, tá? Mas não é fácil de conseguir. Eu vejo em muitas situações, as instituições, elas dão preferência para financiar para a integração. Aonde ela vai lá, entrega para aquela integração um volume X de dinheiro. E ela distribui dentro do seu negócio.
Então é muito cômodo, tá, para o sistema financeiro emprestar o dinheiro por uma integradora do que passar diretamente para o produtor. Eles justificam muito bem, está criando X empregos. Muito bem. Uma grande indústria constrói lá uma integração, não importa o que ela for fazer, vai dar 1000 empregos. Mas indiretamente eu pergunto, quantos independentes vão sofrer com isso? Vão padecer, vão ser excluídos do sistema. Porque cada crise dessa é uma leva muito grande de produtores que ficam pelo caminho. A tendência seria, então, diminuir os independentes, né? Do jeito que você está falando, praticamente. Ela está acontecendo automaticamente. Por quê? É fortalecido o sistema de integração. Tá? Porque veja bem o seguinte, enquanto eu vou comprar um caminhão de milho, lá um truque, 15 toneladas, essa integradora vai comprar praticamente um navio. A escala, os volumes A são todos escala, diferentes. então é diferente. Quando ela vai vender, ela exporta. Sempre que se exporta, se agrega mais. Tá? Então, ela tem um aporte de resultado maior do que o independente. Então, no bolo, eles acabam tendo mais recursos. E eles não trabalham só numa linha. Tá? Eles trabalham na agricultura, então eles têm recursos, eles têm jogo de cintura. E é o que normalmente o independente não tem. Eu tenho, por exemplo, clientes dentro do nosso negócio que é genética, que eles têm a produção do grão. Esses vão ser, eu sempre falo para eles, tem uns 3, que eles vão jogar a chave fora quando acabar a suinicultura. Eles vão ser os últimos a quebrar. Por quê? Eles produzem o grão. Não que o grão vá custar menos, mas impacta menos no custo final. No custo final. Quando você junta as coisas, você fica mais forte. Então eu diria o seguinte, que nesse momento de custo de produção alta, baixo preço de venda, seria a hora de rever a produção, de focar num ajuste econômico para quem é independente? O que você me disse? Olha, é uma boa pergunta. Se você tiver caixa para suportar esse período de excesso de animais que está sendo jogado, que não vai para fora, né? Não vai para o exterior e fica aqui dentro. Que daí atrapalha a comercialização do independente. Ele coloca, ele vai disputar com os grandes fornecedores, vamos dizer, de mercado, por mercado. O que eu posso ver, o que eu posso fazer dentro de uma propriedade? O Alcides já comentou. 70% do custo é alimentação. Como que eu vou tirar a alimentação de um animal, né? Eu não vou conseguir ganhar peso com ele. Então, é uma faca de 2 gumes. Uhum. Eu alimento, eu tenho resultado. Se eu não alimento, eu não tenho. Os números que a gente pode trabalhar dentro de uma granja, por exemplo, a comida, a alimentação, a mão de obra já está enxuta. Então, desde o ano passado, nós já estamos, todas as propriedades estão assim. Está cada vez enxugando mais, enxugando mais, enxugando mais. E chegou num limite que não tem, mesmo que você seja eficiente, pode ter uma granja redondinha, bonitinha, eficiência nos números de produtividade excelente, mas não suporta uma situação que está atual. Não tem condições. Então é muito difícil de se manter na propriedade se você não tem caixa para suportar aí, não sei se ninguém sabe, né? Se é 6 meses, 1 ano, né? Então chegou nesse ponto aí, realmente que chegou no gargalo. Então é o que vai ter que acontecer com a nossa produção. Por onde? Não adianta, por exemplo, a suinicultura independente baixar a plantel. Se o grande não baixa. Não baixa. Sim. Vai dar espaço, né? Se o independente. Exato. Então precisa sim políticas de governo
que auxiliem nesse aspecto. De dizer, peraí, você quer montar uma indústria para bater 20 mil animais por dia? Muito bem, tem capacidade? Tem. De exportação? Ou vai atender o mercado interno? Se acontecer alguma coisa lá na frente, onde é que você vai pôr essa mercadoria? Então, isso é responsabilidade de governo. Na hora de dar licença, na hora de dar o alvará de funcionamento. É isso que está faltando. Tá sendo, vai produzir, ainda dá dinheiro. Aí acontece uma situação dessa, que é uma série de fatores, aí joga no mercado interno. Quem que vai primeiro? E agora a gente vai se aproximando ao fim da nossa entrevista, mas eu queria, Sérgio, que você começasse, depois o seu Alcides também, deixando um recado para os produtores independentes que estão passando por dificuldades, um recado que eles possam agora seguir em frente e continuar trabalhando, né? É um momento difícil para dar conselhos, né? Mas nós, como técnicos, eu já estou há 35 anos trabalhando nessa atividade, já passei por várias situações de crise, etc., né? Algumas mais prolongadas, outras mais curtas, e eu imagino que, como a gente sempre fala, da porteira para dentro nós temos que cuidar. E esperamos que agora em maio saia essas linhas de crédito, né, que consiga, o produtor tenha acesso a isso, que é uma dificuldade também, muitas vezes você tem acesso à linha de crédito. E que ele consiga se manter. Já está acima do gargalo, né? Seu Alcides? Olha, não existe receita, cada caso é um caso. O que eu posso dizer? Cada um tem que analisar a sua situação. Eu vou parar. Tudo bem. Talvez seja uma solução de parar. Mas eu pergunto, você está consciente do que vai acontecer com todo aquele investimento que você fez na infraestrutura? Vai acabar. Porque você vai criar o que lá? Primeira coisa, você vai ter que adaptar. Adaptado é adaptado. E hoje tem que ser dinâmico, tem que ser profissional. Então, a única saída que eu vejo, analisando sua condição financeira, tá? Talvez até reduzir, mas se manter na atividade. Porque amanhã muda, como sempre mudou. Ninguém vai parar de comer. E aí, quando o suíno tiver a R$12, a R$10, é um sonho. Mas não é que seja impossível, pode acontecer, sim, senhor. Então, você vai ter animais. Se você tinha 100, baixou para 50, fica mais fácil para você retomar o teu giro. Agora, se você não tem nada, começar tudo do zero, eu não vi ninguém que acabou voltar. Agora, os que tomaram esse tipo de atitude são os que persistem, os que resistem aí. Então, a receita, cada um tem que fazer o seu bolo, tá? Analisar a sua condição. E mercado, eu digo que tem. Nós estamos vivendo, eu já falei em vezes anteriores, que nós temos 2 mercados. O de escala, que é desse que nós falamos até agora, e tem um grande nicho de mercado, e isso eu falo por um pouco conhecer do negócio, de qualidade de carne. É grande? Não, mas tem. Eu pergunto para você, para qualquer um de vocês, quando você fala em comida, o que você pensa por primeiro? Eu acho que 99% vai falar em carne. Então nós estamos no melhor segmento. Então nós precisamos ajustar isso aí. Isso mesmo. Seu Alcides, a gente agradece a participação do senhor. Sérgio também, muito obrigada pela participação de vocês. E fiquem à vontade para retornar aqui no Agrofag sempre que possível. Estamos à disposição. Muito bem. Obrigado aí pela oportunidade.